Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje nós vamos falar sobre de Eva a Maria. Mais um episódio de Aprendendo com as Mulheres da Bíblia. E hoje vamos refletir como trazer Cristo ao nosso mundo. Vamos lá. Mulheres e suas escolhas. Tudo começou com Eva, que era livre para ser tudo o que qualquer mulher jamais poderia desejar. Quando olhamos para ela, vemos o que Deus tinha em mente para cada uma de nós. Contudo, em Eva também vemos o que a humanidade escolheu se tornar. Sua escolha não pareceu muito significativa no momento, apenas uma decisão sobre um pedaço da fruta. No entanto, a consequência foi o afastamento, primeiramente de Deus, depois entre o casal e por último com a natureza. Tudo isso aconteceu porque, numa bela manhã, Adão e Eva escolheram colocar suas vontades acima da vontade de Deus. No processo, ganharam o que lhes foi prometido pelo presente, um conhecimento vivencial do bem e do mal. Eles tinham conhecido o bem no Éden. Agora, aprenderam sobre o esforço, dor, perda e morte. A angústia de Eva deve ter sido maior do que podemos imaginar. Ela conhecia o bem como ninguém conhecera desde então. Isso deve ter tornado o mal muito mais gritante em seu horror. Mas Deus lhe deu um pequeno raio de esperança. Naquele dia terrível em que foram expulsos do Éden, na maldição que impôs sobre a serpente, o Senhor fez uma promessa. Ele disse que colocaria inimizade entre Satanás e a mulher, entre a descendência dele e a dela. Em algum momento no futuro, no entanto, a descendência dela esmagaria a cabeça de Satanás, mesmo que o inimigo atingisse primeiro o calcanhar da prole de Eva. Nenhuma mulher do Antigo Testamento viu essa promessa, chamada de proto-evangelium, ou o primeiro anúncio do Evangelho, cumprida. De repente, numa vila insignificante chamada Nazaré, a cortina se abriu para uma cena que mudou o curso da história. É a conhecida história que encontramos em Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 38. Durante milhares de anos, os judeus falaram sobre o Redentor prometido por Deus. Eles tinham as palavras dos profetas e sabiam que o Messias nasceria em Belém, ao sul de Jerusalém. Sabiam que ele nasceria de uma virgem, sabiam que seria descendente do grande rei de Davi. Um dia ele viria. Mas, naquele momento, por meio de uma simples moça do povo que vivia há muitos dias de viagem ao norte de Belém, uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, Maria conhecia as promessas, assim como todos os judeus. Porém, quando o anjo apareceu naquele dia, seu choque deve ter sido enorme. Pode imaginar o que ela sentiu? Seja qual tenha sido a forma que o anjo de Deus assumiu ao aparecer para Maria, ela claramente ficou preocupada, pois necessitou de palavras de conforto. Lá em Lucas, capítulo 1, versículo 30. Depois disso, veio o anúncio de que ela se tornaria a mãe do Redentor prometido por Deus, que se chamaria Jesus. Perceba a primeira reação de Maria no versículo 34. Como isso acontecerá? Eu sou virgem. Ela não contradisse a mensagem de Gabriel dizendo, impossível, apenas quis saber como. A resposta veio, o próprio Deus seria o pai da criança. Diante de Maria havia uma escolha. Ela poderia dizer, lamento, Gabriel, José nunca entenderia uma coisa dessas, o povo vai fofocar, isso criaria problemas demais para a criança, assim como para nós. Acho que realmente não quero isso. Maria poderia ter dito tudo isso, porém, ela não o fez. Vemos sua submissão à vontade de Deus no versículo 38. Fim da conversa. Gabriel foi embora. Não nos é dito quanto tempo Maria levou para digerir a experiência e a realidade dessa extraordinária gravidez. Mas parece que não demorou muito até ela dirigir-se apressadamente para visitar sua prima Isabel, que vivia na região montanhosa da Judéia, ao sul de Nazaré. Eram pelo menos 2 dias de viagem a pé.
Assim que chegou e recebeu o testemunho de Isabel, Maria entoou um cântico de louvor a Deus, que ficou conhecido como Magnificat. Muito desse belo hino nos leva de volta ao cântico de Ana, em 1 Samuel 2, capítulo 2. Maria devia conhecer não apenas as histórias, mas os cânticos de sua história e heranças judaicas. Esse louvor a Deus incluiu sua atenção aos pobres, os famintos e aos aflitos. Ela viu o milagre de sua concepção como Deus se movimentando. O Senhor estava presente, a começar a muito aguardada. O Senhor estava prestes a começar a muito aguardada tarefa de dispersar os orgulhosos, derrubar governantes, exaltar os humildes, suprir os famintos como boas coisas e mandar os ricos embora vazios. Em resumo, Maria viu que Deus estava se movendo para cumprir sua promessa ao seu povo. É provável que Maria tenha ficado na casa de Isabel por 3 meses, até o nascimento de João Batista. Então voltou para Nazaré. Durante aquele tempo, ela viveu com a maravilha, o entusiasmo e a emoção de levar Deus dentro de si. Agora, precisava enfrentar o desprezo, a rejeição de José e do povo da cidade. Maria estava claramente em uma situação embaraçosa. José também estava numa posição difícil. Um noivado judaico normalmente durava 1 ano e era um tipo de casamento sem sexo. Se Maria engravidou durante esse período, as línguas com certeza vibrariam. Se José, sabendo que não era o pai, decidisse romper o noivado, ela poderia ser apedrejada até a morte. Se, por outro lado, José fosse adiante com o casamento, as pessoas pensariam que ele havia violado o rígido costume de castidade durante o período de noivado. Não sabemos se Maria tentou explicar sua gravidez a José. Mesmo que tivesse, se você fosse José, acreditaria numa história sobre anjo e concepção divina? Ou teria achado que Maria havia sido infiel aos votos que fez? Nas atuais circunstâncias, José também precisava de um visitante angelical para convencê-lo da verdade. Pela fé, ele se dispôs a se passar pelo pai do bebê, de Maria. Era a única forma de protegê-la. Mais tarde, durante o ministério de Jesus, ouvimos os fariseus perguntando com sarcasmo: "Onde está seu pai?" Eles estavam perguntando se José era realmente pai de Jesus? Mais à frente, no mesmo capítulo, eles dizem: "Não somos filhos ilegítimos", sugerindo que Jesus era. Tanto Maria quanto José estavam claramente comprometidos. Não podia explicar o que estava acontecendo e limpar seus nomes e sua reputação. Tanto Maria quanto José tiveram que conviver com a reprovação de uma sociedade com altos padrões de pureza sexual. Os dois sabiam com o que teriam que viver. Maria e José precisaram ter total fé em Deus e um no outro para que o casamento desse certo. Porém, outra provação pendia sobre a cabeça desse obediente casal. Maria, agora próxima ao momento de dar à luz, teve que ir com José a Belém, a cidade de Davi, ancestral deles, para registrar-se no recenseamento. A viagem era de quase 140 quilômetros e teria que ser feita num jumento ou a pé. Maria deveria estar exausta, possivelmente já no início do trabalho de parto, quando chegar a Belém. E depois de tudo isso, só encontraram o abrigo na gruta onde ficavam os estábulos dos animais. Lá Maria deu à luz a Jesus, o Santo de Israel, envolveu-se em faixas de pano e o colocou num coxo. Mais uma vez, o anjo do Senhor trouxe espanto ao anunciar tal acontecimento. Um grupo de pastores num campo próximo soube do nascimento desse bebê, de pais simples, num estábulo desconhecido, numa pequena cidade na margem oriental do mar Mediterrâneo. De repente, tudo aquilo que parecia insignificante foi transformado, quando Deus marcou esse relevante acontecimento com o significado de transformação, de vida e de mundo. Maria fez uma escolha. Assim como Eva, ela teve a liberdade de decidir. Eva por si fez sua escolha em oposição a Deus. Nela encontrou amargura
e a tristeza, mas Maria optou por curvar-se à vontade do Senhor, apesar dos problemas que isso traria a ela. Ao tomar essa decisão, tornou-se a portadora de Deus, aquela através de quem o Salvador veio ao mundo. Quando se deparou com a questão sobre como usaria sua vida, ela escolheu Deus. Sobre cada um de nós repousa a impressionante responsabilidade da escolha. É parte de termos sido criados à imagem de Deus. Podemos decidir por nosso Criador ou em oposição a Ele. Podemos escolher deixar que Ele haja por intermédio de nós, onde quer que nos coloque. Ou podemos decidir por nossa própria vontade, nosso próprio conforto e a conveniência. A escolha é nossa. Deus não obriga nenhum de nós contra a nossa vontade. Talvez o poder de escolher seja o dom mais incrível que Deus tenha dado a cada um de nós. Obrigada, pessoal, por ter ouvido até aqui. Aqui se encerra mais um episódio. E logo, logo terá mais. Em nome de Jesus.